beleza? Sou o Dias, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da Romance Doll TV. Hoje é o que? Dias Responde, sexta-feira aí que precede capítulo de One Piece no domingão, né? Então vamos meter um Dias Responde especial tradução, né? Muita gente me pergunta várias coisas sobre como é traduzir mangás em geral, não só One Piece. Então, se você não sabe, eu traduzo One Piece desde a edição 47, vai fazer 7 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu amo, então eu vou falar um pouquinho disso aí com vocês. Antes de recadinhos de sempre, muito obrigado aos meus padrinhos, vocês são incríveis, cara, me ajudam monetariamente todo mês aí. Quer entrar para esse grupo seleto? Mete um padrinho. Não pode contribuir todo mês? Mete um PicPay, faz uma doação única que seu nome também aparece lá no site. E quero avisar para vocês, né, para visitarem o nosso parceiro, que é a página no Facebook, tem Instagram também. Logo eles vão ter um canal de YouTube, que é o pessoal da One Piece Up. Né? Eles são uma página maneira, não comentam spoiler, não falam do capítulo antes do lançamento oficial, postam vários memes, coisas maneiras, então eu acho que é uma página que eu consegui fechar parceria justamente por causa dessa filosofia deles, que eu acho que a galera que me curte pode curtir também. Inclusive, obrigado a todo mundo aí da One Piece Up que já veio aí curtir o canal e se inscrever. Então, sejam bem-vindos, comentem, vamos falar aí de One Piece, que é o que importa. E é isso, vamos pro vídeo, vamos pro Dias Responde. Desculpa as pessoas que fizeram pergunta no Instagram e o nome não vai aparecer, porque o jeito que eu dei print para poder usar no vídeo não aparecia o nome, então desculpa mesmo, foi mal aí. E é isso, bora responder pergunta. Como funciona o processo de tradução de um capítulo e quanto tempo você demora para traduzir? Valeu aí pela pergunta, amigo do Instagram, que como eu já falei, né, foi mal não aparecer seu nome. Essa é a pergunta que mais me fazem desde que eu comecei a trabalhar com tradução. Sempre me fazem essa pergunta. Então eu fiz um videozinho aí para mostrar para vocês que não é a coisa mais interessante do mundo. Mas enfim, toma aí um videozinho de como é o processo de trabalhar com tradução de mangás. Bem, para todos que perguntaram aí do meu processo de tradução, esse aqui é o meu cenário dos vídeos e aqui é a minha mesa. Participação especial do meu gato. Então o que eu faço quando eu tenho que traduzir One Piece? Eu sento a bunda aqui, né? Vocês estão vendo em primeira pessoa. E por exemplo, eu separei essa página dupla aí da primeira aparição do Queen. E o que eu faço? Eu sento aqui, leio, traduzo, penso no que eu vou escrever e passo para um arquivo. Vocês podem comparar aí a página 66 e 67 do volume, né? Eu tenho que numerar as coisas para as pessoas seguir a ordem dos balões, etc. Então, a primeira coisa é o Poft, é o Luffy caindo. Então, tá aqui. É o 1. O 2, tem o Agia, os gritinhos do fundo. 3 é o Mugiwara no Hito, que é como eu adaptei para Jovem do Chapéu de Palha, que é como Hyogoro chama o Luffy. E assim por diante. Não tem mistério algum. Vocês podem acompanhar aí na edição de vocês, que é assim que funciona o processo. Quando eu preciso fazer nota de tradução, eu coloco uma nota de tradução, como por exemplo ali no bordão do Queen, que ficou na nossa edição, o Excito, né? Aquele Excito em inglês no original, mas que contém nesse Excito a palavra Exai, que é praga. Então ficou como praguejante e excitante. E para justificar o praguejante e excitante, eu coloquei nota de tradução. E é isso. Por isso que eu nunca fiz um processo de vídeo de como eu traduzo mangá, não é, meu filho? Porque é ler, escrever. Ler, escrever. Por isso que eu uso 2 monitores. E até mesmo quando eu não tenho arquivos digitais de alguns mangás, já aconteceu, eu tiro foto dos mangás. Por exemplo, se fosse se isso aqui fosse um original que eu não tenho arquivo digital, eu tiraria foto do interior, passaria para o computador e trabalharia nesse vai e vem, porque é o meu processo, é como funciona para mim. E é isso. É isso, amigos. É sentar a bunda e trabalhar. Não tem mistério, saca? Não tem mistério. Se tiver que saber uma palavra, tem que pesquisar em dicionário. Se tiver que pesquisar alguma referência, tem que pesquisar. E é isso.
é um processo solitário e que uns mangás dão mais trabalho do que outros. Você perguntou do tempo, né? Geralmente eu me dou um prazo de 2 horas para terminar um capítulo de qualquer coisa. E eu tenho uma meta diária de fazer entre 3 e 4 capítulos de mangá por dia das séries que eu estou trabalhando. Por exemplo, quando eu vou fazer um capítulo de One Piece, um volume de One Piece, eu vejo quais os capítulos não tem SBS, quais os que são de porrada, e vou fazendo os mais fáceis primeiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia tudo, né, mais certinho. Eu começava lá do índice e tal, e ia do primeiro capítulo do volume até o último capítulo do volume. Mas como eu fui pegando a manha do trabalho e eu tenho uma memória muito boa, eu fico indo e voltando do volume de todos os mangás que eu trabalho. E no fim eu olho, eu tenho boa memória, eu olho tudo, vejo que está tudo coeso e pronto. Quanto ao tempo, já falei das 2 horas, mas raramente passo desse tempo, entendeu? Alguns capítulos de Shokugeki no Soma, Food Wars, porque tem muito texto, muita pesquisa culinária, às vezes eu passo desse tempo. One Piece depende do capítulo, mas não costuma demorar tanto. Se for de porrada, então menos ainda. Agora, mangás como Fire Force tem menos texto em cada capítulo e às vezes tem capítulo que é só porrada. Então eu já traduzi capítulo de Fire Force em 25 minutos. E já traduzi um volume inteiro de Fire Force em 1 dia e meio, saca? Isso é impossível de fazer com One Piece, impossível mais ainda de fazer com Food Wars. Então o tempo depende do mangá, depende do capítulo. E é isso, né? Espero que tenha respondido e obrigado, bora pra próxima. Ô Dias, queria que me respondesse uma pergunta um pouco mais pessoal. Para ser tradutor como você é hoje, você precisou fazer uma faculdade de letras ou de tradutor? Estou pensando em cursar letras para entrar no ramo como tradutor de jogos, obrigado. Pergunta enviada pelo Paulo Chaves. Paulo, valeu aí pela pergunta, não tem problema nenhum perguntar isso, mas vamos lá. Tem muitos tradutores por aí que não têm formação nem em letras nem em tradução, entendeu? Eu acho que trabalhar com língua, a única coisa que você precisa saber é a língua em questão. Claro que você precisa provar que você sabe, né? Ou você tendo um certificado no Ryoku Shiken, ou diploma de letras que você fez. Eu fiz faculdade de letras, fiz português e japonês na UFRJ. Ou fazendo um teste, entendeu? Você precisa, eu acho que o mais importante para você traduzir é saber bem a língua que você vai traduzir. Óbvio, isso é mais do que óbvio, mas essa é a questão. Mas eu também acho que você precisa ser muito bom na língua para o qual você vai traduzir, né? Parece estranho, mas, por exemplo, se você manja muito do japonês, por exemplo, um japonês que vai traduzir algo para o português, se ele não manjar muito de português, a coisa pode não ficar tão fluida e às vezes acontece. Você tem que dominar também a língua para a qual você está traduzindo para você fazer essa transferência de uma maneira mais, né, não vou dizer perfeita, que é o que vem na minha cabeça, que perfeição não existe, mas a mais fluida possível. Então, cara, educação é sempre importante. Você fazer faculdade de letras ou fazer faculdade de tradução é incrível, mas estuda a língua, sabe? Senta a bunda e estuda a língua que, né, se você perseverar nisso, uma hora você vai conseguir. Não sei como é o campo de jogos. Eu também acho que fazer network é um negócio muito importante, principalmente porque eu não sei. Eu sou péssimo nisso, eu sou péssimo em me vender, em me promover, saca? Então, pra mim, essa é uma parte muito difícil. Tanto que, tipo, eu não entrei nesse mercado, alguém conhecia que eu sabia isso, aquilo. Não tem nada a ver. A Panini botou no Facebook que estava precisando de tradução e eu fui lá, mandei currículo, fiz teste, fui aprovado e tô aí. Então, estude, seja lá qual for a faculdade que você vai fazer, mas se foque na língua e, sei lá, se você quer fazer japonês, tenha um Ryoku Shiken, saca? Tenha certificados e coisas que ajude o seu currículo. E quando você for fazer um teste, se você for um bom tradutor, se bem que você melhora com o tempo quanto mais você faz o trabalho, né? Acho que todo trabalho é assim. Enfim, acho que respondi aí, foi mal, ficou muito longo. E é isso, valeu!
Se o One Piece começasse a ser traduzido hoje em português, você traduziria no começo do mangá a ilha Laugh-Tale como Laftel? Pergunto isso porque Laftel é um nome qualquer, e Laugh-Tale te dá algumas informações que acho que o Oda quis dar agora nesse momento da história. Pergunta enviada pelo Caio Santos. Caio, muito obrigado pela sua pergunta, eu adorei a sua pergunta, eu queria te mandar um abraço porque né, o Caio, tô falando aí para todo mundo agora do vídeo, o Caio me ajudou muito na minha viagem para o Japão, no projeto do Eu Japão em One Piece. Ele contribuiu ali, ó, porreta. Então, Caio, brigadão aí por toda a ajuda e valeu pela pergunta, achei muito interessante. E a resposta mais curta possível é sim, traduziria assim como Laugh-Tale. Por quê? Porque o nome da ilha é Laugh-Tale. Mas vamos lá, vamos explicar. Né? O nome da ilha nunca foi Laugh-Tale, Raftel, etc. Sempre foi Laugh-Tale. Só que o Oda, ele é um cara foda. E a língua japonesa deu a oportunidade dele esconder algo à plena vista. Sabe? Quando a gente fala rafteiro, eu já fiz um vídeo sobre isso. Pode ser romanizado de vários jeitos. Podia ser romanizado como Rough Tale, de rabo. Rough Tale, de conto. E acabou sendo Laugh-Tale. Saca? Muita gente, algumas pessoas criticaram esse twist, falando, poxa, então os personagens são burros, os personagens estavam sempre falando errado, não sei o que. Não, cara, os personagens estavam sempre falando Laugh-Tale, mas isso estava escondido ali para que nós, como leitores, soubéssemos disso. Tanto os leitores que não são japoneses quanto os japoneses, estava escondido ali para o Oda revelar quando ele quis revelar, que foi justamente o que você mencionou. E foi o que aconteceu. Mas sempre foi Laugh-Tale. Inclusive eu já vi gente falando assim, poxa, é forçado, né? Ainda mais eu vi esse filme aí do Stampede e os personagens, né, já ficam falando de um jeito diferente, né? Como se tivesse mudado do nada. Não! Mentira! Tá mentindo! Tanto que eu fiz uma compilação aí para provar que aqui eu mato a cobra e mostro o pau, que todo mundo, desde a primeira aparição do termo do anime até o filme Stampede, sempre falou como rafteiro. Que é isso. Ali dentro dessa palavrinha em japonês tinha várias coisas que ela poderia ser. Acabou sendo Laugh-Tale. E é isso que ela sempre foi. Então tá aí o videozinho. そして最後にたどり着く島の名はラフテル。ラフテル。ラフテル。ラフテル。ラフテル。ラフテルは4つもあんのか。ラフテルがな。ラフテルへのエターナルポース。ラフテルへの道しるべ。ラフテルへのエターナルポースじゃ。ラフテルの？ラフテルのエターナルポース。Adendo que precisa ser feito a tudo isso que eu falei é, se o Oda, em algum momento do mangá, decidir que, né, realmente os personagens, ou todos os outros personagens nesse momento até o momento estavam falando errado, e aí eles descobrem, Laugh-Tale, entendi, mas isso não vai acontecer. Porque o Oda deixou colocarem isso no filme Stampede e isso nunca aconteceu. Nenhum personagem olha para aquele Eternal Pose que tem no filme e fica... Laugh-Tale, é o conto das risadas, etc. É a história engraçada. Ninguém faz essa associação. Porque para eles quando estão falando, sempre estão falando Laugh-Tale. É conhecido. Nós como leitores que não sabíamos, e agora nós sabemos, então não existe mais motivo para ficar chamando a ilha de Laugh-Tale, é Laugh-Tale. E por isso que o One Piece é tão legal, tão interessante, tão cheio de camadas, mas esse mistério de Laugh-Tale acabou, ele já saiu da caixa, não dá para voltar com ele lá para dentro. Então essa coisa do One Piece ter várias camadas, isso é tão complexo que a gente vai poder analisar as traduções antigas de One Piece e ver como diversos tradutores do mundo todo se viraram com diversos aspectos da série sem saber todo o escopo dela. Então isso é muito interessante de analisar, de ver, de pensar, é bem curioso. E é isso, essa é a minha resposta, espero que vocês tenham gostado aí.
e vamos debater sobre as coisas do vídeo. Mas obrigado aí pela pergunta, Caio. Bora pra próxima. Fala, Dias, tudo bem? Tenho uma dúvida com relação à Ilha dos Revolucionários. O certo é Vértigo ou Báltico? Obrigado. Valeu aí pela pergunta, amigo anônimo. Cara, é simplesmente uma questão de romanização, saca? A palavra Bártigo. Você já pronunciou a palavra vertigo? Vértigo, Bártigo. É a mesma coisa. Só que não tem romanização oficial da ilha. Então teve que ser escolhido alguma coisa. E existe a palavra vértigo, e do inglês, escrito em japonês, tanto como Vertigo ou como Bártigo, que é como a ilha é escrita em japonês. Então, acho que é uma romanização totalmente plausível. Acho que tá certeira. Tenho certeza que se um dia o nome da ilha aparecer romanizado oficialmente, vai ser isso. Então, cara, quem tá romanizando Báltico tá simplesmente seguindo o katakana ao pé da letra. E Vértigo é como a palavra vértigo, o Bártigo, é escrito em katakana. Então pode ser no fim pode ser uma coisa ou pode ser outra. É só uma questão de romanização, entendeu? Porque o termo não tem romanização oficial. Mas eu tenho certeza, como eu já acabei de falar, que é Vértigo, né? Vertigo não, porque vertigo é português. Então Vértigo, né? Enfim, valeu aí pela pergunta. Zon versus Zon. Valeu aí pela pergunta, amigo do Instagram. Cara, essa pergunta é ótima. Por quê? Muita gente, assim como eu, falei anos frutos zoam. Inclusive, pra mim é difícil parar e falar Zon, apesar de sempre ter lido Zon no japonês. Mas eu acho que todo mundo que sempre achou que era zoon tirou disso aqui, essa palavra zoantrope, né? Zoantropia, que é o quê? Uma doença mental que a pessoa acredita ter virado um animal. Então combina. Mas quando você vai ver zoantrope em inglês, em japonês, como se escreve essa palavra, é zoantorope. Zoan, começa com zoan. Então já não é mais o zon. Vocês conhecem o Aristóteles? Então, o Aristóteles, ele, para definir a natureza do homem, ele fala que o homem é o quê? Um zoon politikon, um animal político. Zoon. Eu acredito que o Oda pegou todas as nomenclaturas, os tipos das Akuma no Mi e pegou do grego. Então o zoon, animal, tá lá. Zoon, animal. Zoon politikon, animal político. Eu acredito que o paramécia pode ser algo como paramítia, na verdade. Pode ter tirado do para, né? O prefixo para, além, sobre. Né? O mítia acho que pode vir de mito. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. O logia complica, porque é palavra, tese, teoria. Então, enfim, mas o Oda pode ser só, é cool, cara, vou colocar. Então, né, eu tenho que me controlar às vezes de anos e anos de lendo, falando, zoando. Mas pra mim o zon é certeiro, tá no original, tem uma referência foda. Então pra mim tá certinho. E, né, tanto que a Panini nas edições, na nossa edição nacional a gente usa zon. Não lembro como é que a Conrad fazia, mas acho que era zon também. Enfim, é isso. Valeu aí pela pergunta. Para encerrar o vídeo, eu vou fazer com uma pergunta que eu recebi no Twitter e no Instagram. Gente, eu demorei muito a entender que o Twitter e o Instagram tinham aquelas caixas de entrada para quem você não segue, a solicitação de mensagem. E essa é uma das mensagens que ficou lá há muito tempo. E eu queria falar sobre esse assunto, mas eu tinha outros planos. Eu falei, vou responder o cara quando eu fizer o vídeo, que nunca veio. Então, tô respondendo aqui. Vocês estão vendo aí o questionamento dele, né? Sobre uma adaptação de quando a Nami usa, né, os Zeus lá no volume 93, no castelo do Shogun e tal. E aí, né, eu não respondi ele. Ficou lá no limbo e tal, porque eu sempre pretendia responder em vídeo. E aí no Instagram ele ficou puto comigo e mandou essa mensagem aí que vocês estão vendo. Me mandou tomar no cu, ficou puto pra caralho. Eu achei tão engraçado que eu tirei print, assim. E eu não vou expor a pessoa e falar, cara, foi mal, eu só queria responder na moralzinha,
E outra coisa que eu queria falar é, gente, desculpa se eu já ignorei alguém ou se às vezes eu ignoro, sabe? Tem coisa que eu não me sinto confortável em responder, tem coisas que, sabe, eu nem vejo. Eu sou humano, eu sou falho, saca? Tipo, não fica puto comigo por causa disso, saca? E eu só respondo as coisas relativas ao trabalho, etc, que eu me sinto confortável em responder. Então, eu também me reservo o direito de não querer responder nada. É aquilo que eu já falei várias vezes. Se toda vez que alguém questionar sobre alguma coisa do trabalho que foi feito, eu não vou conseguir trabalhar. Você tem que entender que eu tenho chefe, eu tenho editor. Cada escolhazinha que eu faço passa pelo crivo de alguém. Não é no foda-se, eu não mando em nada, saca? As escolhas que eu faço são justificadas e elas passam ou não. E aí se conversa, em alguns casos, etc. Enfim, voltando à pergunta do amigo anônimo que ficou puto pra caralho comigo, né? Vocês estão vendo aí a imagem. No volume 93, a Nami usa os Zeus pra atacar todo mundo. E ela fala o quê? Sinta o poder do meu trovão. Né? Que na verdade, o que ela tá falando? Ela tá usando o mesmo golpe que a Big Mom usou, que é o Raitei. Vocês estão vendo aí na cena no original que ela oblitera o Judge com esse golpe aí do Raitei. Mas vocês estão vendo que são 2 balões enormes para falar uma micro coisinha que é Raitei, que é raio. Né? Para ser mais exato, é um raio muito intenso, muito forte. Então, a gente às vezes tem que levar em conta o tamanho do balão. Então, se eu fosse dividir a palavra raio em 2 balões, não ia dar certo. Ou trovão, ou relâmpago. Eu quero deixar claro que eu sei a distinção que a nossa língua faz entre trovão, o barulho, raio, o fenômeno e relâmpago, a luz do fenômeno, ok? Enfim, mas para adaptação eu decidi colocar o quê? Sinta o poder do meu trovão. Tá aqui a cena da edição 87. Para manter o ritmo, etc. E ela obliterando o Judge lá para ocupar os balões para ficar maneiro. Como a Nami depois, quando usa o mesmo golpe, ela praticamente parece ter ouvido aquilo e internalizado, eu botei na edição 93 ela falando a mesma coisa, só que no plural, que ela tá atacando várias vezes. Então sinta o poder do meu trovão. Né? E isso tudo eu não inventei da minha cabeça, eu justifiquei, eu falei, eu fiz notas de tradução e etc. Então, adaptação nem sempre agrada a todo mundo. Fazer o quê? Mas foi a que foi feita e eu particularmente achei que ficou bem legal. E é isso, galera. Brigadão aí, acho que esse vídeo ficou do tamanho de um longa-metragem, mas eu espero que vocês gostem. Obrigado aos meus padrinhos. Valeu mesmo por toda a moral aí, cara. Dá o joinha, joinha não custa nada. Comenta sobre o assunto do vídeo, bora discutir, pergunta mais coisas aí. De repente, eu não vou te responder sobre tradução nos comentários, mas eu posso guardar essa pergunta para um outro vídeo. Ou eu posso não querer responder nunca, desculpa. E é isso, brigadão aí pelo vídeo, não, por assistir o vídeo. Domingão, One Piece 995, a gente se vê lá. E é isso, beijo, me liga, fui!